graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos nessa noite render graças ao nosso Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado para conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 125. Salmo 125. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Esse salmo se intitula como Fé Inabalável. E o versículo 1 vai dizer: os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, firme para sempre. Amém? Nós possamos a cada dia depositar nossa confiança no Senhor, depositar nossa esperança no Senhor, cientes de que o Senhor está cuidando de nós, né? Desde agora e para sempre, diz aqui o versículo 2, Ele está em derredor do seu povo, cuidando, guardando, né? Livrando, e nós somos testemunhas disso, de quanto o Senhor tem cuidado de nós, de quanto o Senhor tem nos livrado, né? Muitas vezes sem nem percebermos, o Senhor tem nos livrado diariamente, e nós louvamos e nós o bendizemos por todo o seu cuidado para conosco. Que a nossa fé possa ser de fato inabalável, né? Mesmo diante das lutas, das adversidades, das perseguições, nós possamos estar com a nossa fé firmada em o nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos ao Senhor, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Tu és, ó Deus, o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és, Senhor Deus, o nosso refrigério, Tu és aquele, Senhor, que nos sustenta dia após dia, e nós queremos te louvar por isso. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Pedir ao Senhor que o Senhor possa estar nos purificando, nos santificando, ó Deus, em nome de Jesus, a fim de que possamos levantar mãos santas em louvor e adoração a Ti, Senhor. Ó Deus, nós queremos também, ó Deus, de uma forma especial, agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Agradecer ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós dia após dia. Ai de nós, ó Deus, se não fosse a Tua graça sobre as nossas vidas. Ai de nós, se não fosse o Teu amor por nós, Senhor. Por isso nós te agradecemos. Dizemos ao Senhor, ó Deus, que Tu és bem-vindo em nosso meio. Fique à vontade entre nós. Visita-nos, toca-nos, renova-nos nessa noite. E que possamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos pelo poder que há em Tua doce presença, pelo poder que há em Tua maravilhosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite, todo o nosso coração. Vamos declarar isso que acabamos de ler, cantando, confiamos no Senhor. Aleluia. Jerusalém
honra e toda a glória. Sem Jesus não dá para viver. Quando temos um encontro com o Senhor, nós entendemos que não dá para viver sem Ele. Esse Deus santo, esse Deus majestoso. Nós nos prostramos
somente em Ti, Senhor, nós encontramos a água da vida. Somente em Ti, Senhor Jesus, nós encontramos refrigério. Tu és a nossa fonte de vida, Senhor. Tu és a nossa fonte de alegria e nós te agradecemos por isso, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Que dia após dia nós possamos, a Deus, buscar saciar essa sede em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos estar entoando o hino nesse momento. Enquanto isso, você pode cultuar o Senhor com o seu dízimo, sua oferta nessa noite. Vamos cantar o hino do número 266. Número 266, Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação.
Boa noite, irmãos. Graças a paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 João, a epístola de 2 João. Hoje nós estaremos concluindo 2 João. Na próxima semana, se Deus quiser, nós estaremos indo para 3 João. Segundo a João, só tem um capítulo, a partir do verso de número 7. Lá no finalzinho, já perto de Apocalipse. Você pode chegar em Apocalipse e voltar umas coisinhas. Tem Apocalipse, antes tem Judas, aí vem 3º, depois 2 João. A partir do verso de número 7. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para recebermos completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebeis em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muito coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos mais uma vez pelo privilégio que temos de adorar o Senhor, de cantar louvores ao Senhor, de bendizer ao Senhor, de estar aqui unidos em comunhão com os irmãos para, ó Deus, juntos adorarmos ao Senhor e ouvir a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor pelos dízimos e ofertas que foram depositados no altar do Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para administrar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, com temor ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. E nós rogamos ao Senhor que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Para quem não esteve aqui nesses dias, eu queria fazer um breve resumo. Nós estamos compartilhando, expondo a palavra de Deus nas epístolas de João. A gente pode ver aí que existe 1ª, 2ª e 3ª João. Nós passamos um bom tempo aí em 1 João, que são 5 capítulos. E agora, 2ª e 3ª João só são 2 capítulos. Mas cada epístola tem um capítulo só, mas é riquíssimo para que nós possamos aprender e a compreender como servos de Deus. E essa 2ª carta de João, ela começa com a calorosa saudação que nós vimos a semana passada do apóstolo à Senhora eleita, ou seja, ele estava falando ali da igreja do Senhor, dos seus filhos que são seus membros, e destacando 2 virtudes inseparáveis na vida cristã de um servo de Deus: a verdade e o amor. E o apóstolo João, ele exorta os crentes a andarem na verdade que receberam desde o princípio. Qual é essa verdade que receberam desde o princípio?
Porque aqui, irmãos, o contexto em que o apóstolo João estava escrevendo essa carta à igreja que ele escreveu, era um contexto em que alguns falsos mestres, ou seja, falsos pastores, falsos ensinadores, estavam adentrando dentro das igrejas para ensinar um falso evangelho. E qual era o verdadeiro evangelho? O que Jesus pregou, ou seja, de que ele deveria vir para pagar o preço dos nossos pecados. Que pecados são esses? O pecado de toda a humanidade, o qual nós, desde o princípio, desde o pecado de Adão e Eva, que esse pecado corrompeu toda a humanidade. Daí então a Bíblia diz que nós nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe. Não há como viver distante do pecado, não há como viver livre desse pecado, porque nós somos pecadores, nascemos em pecado. Como eu sempre digo, Santo Agostinho ele vai dizer que o choro da criança revela o pecado que ela tem. Porque imagine você, Adão e Eva, sem pecado nenhum, tendo um filho no Éden, o menino chorando sem você saber o que é que ele está chorando. Se é fome, se é dor, o que é? Se nesse tempo não haveria nada disso. Então, o apóstolo João está trazendo essa carta para mostrar que nós não devemos nos afastar do verdadeiro evangelho. E que a humanidade, o pecado corrompeu a humanidade e Cristo veio. E nós cantamos aqui, ele se entregou por nós numa cruz. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. A Bíblia diz que existia sobre nós um escrito de dívida que a nossa justiça seria incapaz de pagar. É por isso que a justiça de Deus se manifestou por meio do seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ou seja, Jesus sofreu pelos nossos pecados, ele morreu a nossa morte, ele como um cordeiro, sem mancha, sem pecado, ele se entregou. Ele era, mesmo sendo Deus, porque lá em Gênesis vai dizer que Cristo, desde o princípio estava na criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está na terceira pessoa do plural, a Trindade estava presente ali, mas Cristo agora se revela, encarnando-se na pessoa de Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Não, mesmo sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória, e habitou entre nós em carne, ou seja, sofrendo as mesmas dores que nós sofríamos, passando pelas mesmas lutas que nós passamos, sentindo enfermidades muitas vezes, dor de barriga, sei lá. A Bíblia diz que o fato de que Jesus sentir fome é um ato de humilhação para ele. Um Deus se esvaziar a ponto de sentir fome, como um ser humano comum. Jesus, ele se encarna e ele se entrega por nós, morrendo a morte mais vergonhosa de todas, a morte de cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, por amor à humanidade. Portanto, todo aquele que entrega as suas vidas a Cristo e tem as suas vidas transformadas por Ele e tem a sua vida guiada pelo seu senhorio, o senhorio de Cristo, tem nova esperança, a esperança da glória de Deus. Cristo morreu, mas a Bíblia diz também que Ele ressuscitou em carne. Portanto, Cristo é a imagem do Deus invisível. Quem vê a mim, ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Cristo, ele se entregou, morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele não virá mais como um cordeiro, mas ele virá agora como um justo juiz, o juiz que vai manifestar a justiça de Deus sobre nossas vidas. Onde o apóstolo João vai dizer que quem crê nele, quem serve a ele, quem vive em função dele, não será envergonhado naquele dia, porque esse é o dia que nós esperamos com grande expectativa de que ele volte para buscar o seu povo, e onde um dia reinaremos e estaremos face a face com esse Deus invisível, e um dia o veremos.
Amém. É essa verdade do Evangelho que o apóstolo João está preocupado em transmitir ao povo de Deus daquela época da igreja primitiva e para nós nessa noite. Amém? E ele exorta os crentes a andarem na verdade que receberam desde o princípio e a demonstrarem amor, obedecendo os mandamentos de Deus. Mas a partir do verso 7, que foi o texto que nós lemos, João ele muda o tom da carta. Ele muda da ternura para a advertência. Ele chama a atenção dos crentes. O apóstolo agora, com coração pastoral e firmeza apostólica, ele alerta sobre os perigos reais que cercavam a igreja naquele tempo e os perigos reais que cercam a igreja nos dias de hoje. Ele não está tratando agora, irmãos, de ameaças externas, como a perseguição, mas ele está tratando de ameaças internas, ou seja, de falsos mestres e suas doutrinas enganosas, o texto vai dizer. Irmãos, nós vivemos dias semelhantes a estes. A aparência de piedade muitas vezes esconde heresias sutis, falsos ensinamentos, falsos mestres trazendo ensinamentos que vão de encontro ao verdadeiro Evangelho. E tem muita gente que tem se levado por esse falso evangelho, porque é um evangelho de conveniência, é um evangelho que é um falso evangelho que preenche o ego do ser humano e nos torna pessoas boas. E o evangelho ele é para nos confrontar e nos mostrar quem realmente somos. Porque se nós não reconhecemos que nós somos frágeis, pecadores, nós não reconhecemos que nós precisamos da graça do Senhor. Mas nós precisamos da graça do Senhor. Portanto, nós vivemos dias semelhantes a esse. Como servo de Deus, irmãos, nós somos chamados a discernir, a guardar a verdade e a proteger a comunhão. A verdade bíblica, irmãos, não é um detalhe. Não deve ser um detalhe. Se eu não saber a Bíblia é um problema. Não conhecer a palavra de Deus é um problema. É um problema porque a verdade bíblica não é apenas um detalhe, mas ela deve ser o alicerce que sustenta as nossas vidas, um alicerce que sustenta o amor verdadeiro e uma vida cristã saudável. É baseado na palavra de Deus. É como os crentes de Bereia que ao ouvir a palavra de Deus, eles estavam ali, enquanto ele ouvia Paulo pregando, eles estavam aqui na Bíblia, no pergaminho, que antes era um pergaminho, vendo e analisando as escrituras para ver se aquilo que Paulo estava dizendo estava de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de tal forma que nós venhamos perceber quando se fala sobre uma heresia. Amém? E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos sobre o seguinte tema: a verdade que protege, guardando-se dos enganadores. Amém? Amém. Então nós começamos o texto lendo o versículo 7. Diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Irmãos, o texto de João aqui, ele nos alerta sobre muitos enganadores. E aqui está falando no plural, não poucos. Eles estão ativos dentro da igreja. João está falando aqui do erro doutrinário central, que era negar a encarnação de Cristo. Essa aqui, João está combatendo aqui uma heresia gnóstica, que dizia que Cristo não veio em carne. Como eu disse para vocês a semana passada, de que a heresia era de que Cristo tinha vindo ali, tudo aquilo ali foi um teatro, que ele na verdade não era de carne e osso,
que ele era espírito e que a morte dele foi uma encenação para mostrar o povo, e isso vai de encontro à verdade bíblica de que Cristo morreu de fato pelos nossos pecados. Ele foi sepultado. A diferença é que ao terceiro dia Cristo ressuscitou e em carne, que se nós formos visitar o seu túmulo hoje, ele está vazio. Enquanto nós vemos de outros líderes religiosos famosos de outras religiões, os restos mortais estão lá, mas o túmulo de Jesus está vazio, porque ele ressuscitou em carne. Essa era a heresia que estava vindo sobre a igreja, é de que ele não tinha sido de carne e osso e, portanto, não teria ressuscitado coisa nenhuma, que aquilo ali tinha sido teatro. E isso vai de encontro totalmente à verdade do Evangelho. Irmãos, isso não era apenas um erro. O texto vai dizer que era o anticristo. Isso era oposição direta ao Evangelho. Irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. Todo ensino que deturpa a pessoa de Cristo não vem de Deus, é satânico. Todo o ensinador, o professor, o pastor, que se diz pastor, evangelista, seja lá quem ele for, que vem tentando deturpar a figura de Cristo, isso é satânico. Nós não devemos dar atenção para isso. Isso é oposição direta ao Evangelho. O servo de Deus, irmãos, ele precisa discernir os ventos de doutrina, como diz lá em Efésios 4,14. Efésios 4,14 vai dizer: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, como que induz ao erro. A piedade, o servo de Deus que quer andar fielmente à palavra de Deus, que quer andar fielmente diante de Deus, ele precisa observar, ele precisa começar com fidelidade doutrinária, com fidelidade à palavra de Deus, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Amém? John Owen, ele chega a dizer assim, que o diabo é teólogo e frequentemente ele prega Cristo, mas o Cristo mutilado, ou seja, faltando alguma coisa. E às vezes a gente cria a imagem de que o diabo, ele é aquele monstro cheio de chifre, com um rabo segurando um tridente, e a gente cria essa imagem e de que Deus é aquele velhinho de barba branca e cabelo branco, e de que só vamos receber ensinamentos do diabo quando nós vemos esse monstro chifrudo. E muitas vezes ele vem disfarçado de crentes, de homens e mulheres que vêm trazerem falso ensinamento, e quando nós ouvirmos isso, nós precisamos não dar atenção, porque muitas vezes nós corremos o risco de cair, como o texto de Efésios vai dizer, porque muitas vezes, irmãos, existem crentes fracos que são levados por todo e qualquer vento de doutrina. Só é aparecer uma coisa nova, que eles se interessam por isso, e muitas vezes vem de encontro ao Evangelho, é um falso Evangelho. O Evangelho verdadeiro está contido na palavra de Deus. Amém? Por isso nós precisamos ficar espertos, porque esses falsos enganadores estão aí. E agora, irmãos, com internet, com WhatsApp, é tantos vídeos que a gente recebe que a gente fala assim: meu Deus do céu, tantas heresias. Estou tentando lembrar aqui que o pastor Luciano mandou para mim, só para me mostrar a heresia que o pastor falou na frente de um púlpito. Ele dizia mais ou menos assim, que quando a gente serve a Cristo, algo assim, Deus é o nosso servo. Acho que foi uma coisa assim. Aí eu falei: meu Deus do céu, Deus é meu servo. Sou o bichão, hein? Aí quando a gente olha para Isaías, a visão da glória de Deus que Isaías tem, ele cai em terra, porque ele fala assim: eu vou morrer. Porque eu estou vendo a glória de Deus se manifestando na minha frente aqui, e eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer. Ninguém que vê a manifestação da glória de Deus fica em pé, irmãos, porque ele não suporta. E aí: Deus é meu servo. Está errado.
Deus, Ele é soberano, Ele governa todas as coisas, Ele governa com mão forte, não apenas a terra, mas Ele governa todo o universo. Os planetas têm o seu tamanho certo, porque Ele criou assim, e Ele governa assim. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que seja pelo seu consentimento. Todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, boas e ruins, é permitidas por Ele. Ele governa todas as coisas, Ele governa a minha vida, e se nós estamos aqui é porque Ele nos conduziu até aqui. Ele governa todas as coisas, Ele é soberano. Não existe rei acima do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Todos os reinos, Deus é que tem poder para levantar e abater reinos. Foi assim em todo o decorrer da história. Deus é poderoso. Como é que nós podemos ser servos dele? Por isso, o João nos alerta: foge dos enganadores. Amém? João prossegue o seu texto no verso 8 e verso 9, falando sobre a vigilância quanto à nossa recompensa. No verso 8 ao 9, a gente vai ver o quanto isso é perigoso para as nossas vidas. Ele vai dizer: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Irmãos, a expressão aqui, acautelai-vos, é a mesma coisa que nós formos dizer no linguajar de hoje. Fique esperto. Fique esperto. Aqui mostra, irmãos, que o engano pode afetar os crentes. Às vezes a gente olha assim para o nosso ego e fala assim: não, mas isso aí eu não caio nessa aí não. Isso aí eu não caio nisso aí não. Esses falsos ensinamentos não caem. Mas o João está dizendo aqui que isso pode afetar os crentes. Isso pode afetar os servos de Deus. O texto, João está nos dizendo que há uma recompensa para as nossas vidas, e essa recompensa ela pode ser perdida. E pode-se entender como galardão, ou até mesmo um dano espiritual de abandono à fé. Porque ele está dizendo assim, não tem Deus. Irmãos, o contraste aqui é claro. Quem permanece tem o Pai e o Filho. Quem vai além da doutrina de Cristo não tem Deus. Isso é muito sério. Isso torna esse texto de grande importância e alerta para as nossas vidas, porque afeta a nossa vida diante de Deus diretamente. Nós não devemos ser mais espirituais que as Escrituras. A gente não precisa ir além das Escrituras, criar coisas novas, porque o que Cristo determinou já está nas Escrituras. A revelação total de Deus está ali nas Escrituras. A revelação total de Deus, porque Cristo ele se revela progressivamente no Velho Testamento. É aquilo que eu já falei para os irmãos, é quando Adão e Eva pegam, que Deus mata um cordeirinho para tirar a pele dele, para vestir a vergonha da nudez, ali está tipificando a Cristo. É o que nós chamamos na teologia de proto-evangelho, o início da revelação de Deus. E aí ele vai se revelando na história, e aí a revelação total de Deus é quando Cristo se manifesta. E ele vem e cumpre todas as promessas que tinham sido ditas pelos profetas no Antigo Testamento, e ele cumpre totalmente a lei, e ele se entrega, ele morre, mas ele ressuscita. Ali é a revelação total de Deus, em que Cristo morreu pelos nossos pecados. Portanto, nós não precisamos ir além disso. Porque tem muita gente que glorifica mais a Deus quando ouve dizer que alguém viu um anjo do que dizer que Cristo está presente nas nossas vidas. Não devemos ser mais espirituais do que as Escrituras. Ou seja, o que ultrapassa a doutrina de Cristo revelada nas Escrituras é heresia, não é progresso. João Calvino ele vai dizer: aquele que busca a Deus
fora de Cristo encontra o diabo. Quando a gente ouve uma frase dessa, a gente identifica, a gente não consegue identificar como está o dia de hoje, porque tem muita gente procurando a Deus fora de Cristo, na sua própria justiça, naquilo que você faz de bom. Quem é bonzinho na sociedade está salvo, quem não é está perdido. E aí o texto da palavra do Senhor vai nos dizer que a nossa justiça não passa de um trapo de imundícia. Pastor Luciano disse ontem, um trapo de imundícia era aquele pano a gases que era envolvida no leproso. Naquela época não tinha cura, não servia mais para nada. Ninguém pegava um trapo de imundícia. E ele falando ontem, eu achei engraçado. Ninguém pegava um trapo de imundícia e fazia um coador de café, porque não serve mais para nada. É queimado, é jogado fora. E a palavra de Deus está dizendo que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Por isso que teve que se manifestar a justiça de Deus por meio do seu Filho. E tem muita gente buscando a Deus fora de Cristo. E aí João Calvino vai dizer: enquanto quem busca a Deus fora de Cristo encontra é o diabo, e é enganado por ele, e é levado para o inferno. Essa é a realidade. João prossegue, do verso 10 ao verso 11. No verso 10 e o verso 11 vai dizer assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, ou seja, o verdadeiro ensinamento, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça-se cúmplice das suas obras más. Aqui, irmãos, o apóstolo João está falando sobre o cuidado com a comunhão indevida. Essa instrução de João parece dura, mas ela tem um propósito: não ser enganado. A primeira delas é não ser enganado, porque, como eu falei aqui, que muitas vezes a gente vai lidando com essas pessoas que vêm com falso ensinamento, e aí a gente acaba sendo convencido de uma falsa verdade que não está na palavra de Deus. Corremos o risco, e é o que a gente tem visto muitos crentes por aí sendo convencidos por esses falsos ensinadores, por esses coaches, muitos coaches que satisfazem o nosso ego, que vem falando que nós somos o centro. E o outro, que é pior ainda, é não colaborar com o erro, não ser enganado e não colaborar com o erro. Por isso que o apóstolo João chama a atenção, para que a gente não ande com esse tipo de gente, não dê lugar a esse tipo de gente, não dê ouvidos a esses ensinamentos, para que a gente não venha colaborar com o erro. Aqui João está falando porque naquela época, principalmente, receber falsos mestres era participar das suas obras malignas. O amor do servo de Deus não é cúmplice de mentira. Não deve ser cúmplice de mentira. Portanto, nós devemos ter cuidado com o ecumenismo sem discernimento. Não adianta, irmãos. Nós não podemos comungar com outras religiões, que o discurso é esse agora. Não é que você imite ninguém que tem outra religião. Não tem isso, não. Nós podemos conviver juntos, mas aqui as verdades bíblicas eu não posso negociar. É igual as pessoas às vezes olham para Israel hoje e acham que Israel é aquele povo de antigamente, escolhido por Deus. Na teologia hoje nós cremos que o Israel de Deus somos nós, o povo que foi lavado e redimido pelo Cordeiro de Deus, que foi reconciliado com Deus por meio de Cristo.
Esse é o Israel de Deus. Aquela é uma nação que, claro, tem o seu valor histórico, que a gente olha assim, como é que uma nação foi destruída por quase 2000 anos, daqui a pouco ela aparece novamente, com um povo, com um governo, cumprindo as leis eclesiásticas. Como é? A gente sabe que ali tem uma coisa diferente, os conflitos por uma terra desértica, que não é um conflito territorial, é simplesmente para que aquele povo suma da face da terra. Os países que se levantam contra aquele povo não é para conquistar território deles, é para que o desejo deles, eles falam em alguns vídeos que foram publicados, que o desejo daquele povo é que o Israel sumisse da face da terra. Foi assim na Segunda Guerra Mundial, foi assim quando nos campos de concentração, era perseguindo os judeus. A gente sabe que existe algo ali que chama a atenção do mundo, que os conflitos estão ali, mas que o Israel verdadeiro de Deus, aquele que irá reinar com Cristo, que estará face a face com o Deus verdadeiro, somos nós, os redimidos pelo Senhor. E nós não somos irmãos em Cristo, porque eles nem creem no nosso Cristo. Eles nem creem no nosso Cristo. Ele diz que homens como os apóstolos e que Cristo, ele chama de um termo lá que eu me esqueci aqui agora, que são rebeldes. Ele acha que Jesus era um revolucionário. Não, e de fato Jesus, quando chega perante as lideranças governamentais de Roma, ele diz: olha, o meu reino não é desse mundo. É tanto que Pilatos não queria condenar. É aí que o povo se rebela, o judeu se rebela, porque queria que Jesus fosse um revolucionário que viesse ali chutar o pau da barraca e tirasse o governo da mão de Roma. E que retomasse o poder central. Mas eles veem que Cristo não era, que o reino de Cristo não era deste mundo, que o reino de Cristo é o que ele foi preparar para nós. E muitas vezes nós estamos tendo comunhão, recebendo ensinamento que vai de encontro à verdade da palavra de Deus. E aí João diz: foge, não receba nem em casa. Não receba nem em casa. Berkhoff, ele vai dizer: é dever da igreja sustentar a verdade e, portanto, rejeitar o erro. Por isso que a mensagem dos últimos meses para nós é firmeza na fé. Dar razão à nossa fé, de conseguir defender aquilo que nós cremos. Conhecer a palavra de Deus a ponto de nós darmos razão àquilo que nós cremos. Defender aquilo que cremos. Porque é papel da igreja do Senhor sustentar essa verdade dos apóstolos. Irmãos, eles morreram por causa dessa verdade. Nós não podemos abandonar a verdade. Nós devemos sustentar, praticando a palavra de Deus. Amém? E rejeitando o erro. Todo invento de doutrina falsa. E por último, o valor da comunhão verdadeira. O verso 12 e o verso 13. João termina a carta dizendo: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversarmos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. E os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Irmãos, aqui João, ele termina com um tom pastoral. Desejar ver os irmãos face a face, vê-los, irmãos, pessoalmente. Irmãos, a comunhão verdadeira entre os que permanecem na verdade é a fonte da alegria do apóstolo João, deve ser a fonte da alegria da igreja, deve ser a fonte da alegria nossa, de estarmos juntos, reunidos, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, se edificando um ao outro, abençoando um ao outro. Irmãos, a comunhão é importante por causa disso. Por isso que os irmãos, a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos abandonar a comunhão como é costume de alguns. Porque a comunhão é importante. A comunhão aquece o nosso coração.
Em tempos de fogueira, a gente pega a ilustração da fogueira. Quando nós está lá cheio de gravetos acesos, você tira um graveto, a fogueira apaga? Não, ela permanece acesa. Mas o graveto, o que acontece com ele? Que você tira? Ele continua aceso? Não. Ele vai se apagando aos poucos. Por isso a comunhão aquece o coração. Quando nós edificamos um ao outro, quando nós oramos um ao outro, suportamos um aos outros em oração, quando nós nos alegramos uns com os outros, quando também choramos uns com os outros, a comunhão aquece. Quantas vezes nós estamos passando por angústia, mas nós recebemos uma palavra do irmão que nos aquece o coração, que nos dá ânimo para prosseguir, porque a comunhão é importante. Amém? Enquanto rejeitamos falsos mestres, devemos valorizar profundamente os verdadeiros irmãos, especialmente os que andam na mesma doutrina. Tem muita gente valoriza mais os outros do que os de casa. Valorizam mais. E eu não estou dizendo que eles não têm o seu valor. Às vezes tem pastores, eu estou falando até de, não só de hereges, mas de pastores fiéis. Mas às vezes a gente dá muito mais valor à palavra deles do que à palavra do pastor local. Se tem um pregador que eu gosto lá de fora, é Hernandes Dias Lopes. Por causa da sua firmeza teológica. Além de ter uma eloquência muito grande e pregar muito. De pregar bonito também. Mas quem está perto de mim é o pastor Bira, é o pastor Luciano. É que talvez o ano passado, o que ele pregou no ano passado, eu nem lembre mais, mas eu sei que naquele dia me alimentou. Não é os irmãos que estão longe, mas é os irmãos que estão conosco. Nós devemos valorizar isso. E o apóstolo João aqui, ele está valorizando isso aqui, porque ele fala assim, eu tenho muita coisa para dizer ainda. Eu tinha muita coisa para escrever, mas eu não vou escrever, sabe por quê? Porque eu quero estar com vocês. Eu quero ir visitar vocês, eu quero estar face a face com vocês. Eu quero isso, o texto vai dizer aqui, pois espero em ter convosco e conversarmos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Para que eu venha trazer mais informações, para que eu venha trazer alertas, mas também nos alegrar juntos. Amém? E aqui, irmãos, não há comunhão cristã fora da verdade cristã. Se nós vivemos uma mentira, não há comunhão verdadeira. Portanto, não há comunhão cristã fora da verdade cristã. Se somos cristãos, a nação brasileira ela se denomina uma nação cristã. Mas é uma nação com altos índices de corrupção. E eu não falo de corrupção na política só, não. Às vezes tem corrupção dentro de casa, corrupção nas empresas, no trabalho. Como é que uma nação verdadeiramente cristã deve ser? Como é que o número de cristãos cristãos nominais está crescendo no país e a gente não consegue ver mudanças expressivas nesse país? Será porque o termo cristão veio lá em Atos, quando os primeiros cristãos foram chamados de cristãos, era assim, a ideia é cristianos, ou seja, pequenos cristos. Olha lá os cristos pequenos, que andavam da mesma forma que o Cristo andava, que vivia da mesma forma, que falava da mesma forma, que tinha o mesmo testemunho. Ali era chamado de pequenos cristos. E por que os cristãos de hoje não fazem o mesmo efeito? Irmãos, a palavra lá em Atos falava assim, olha, aqueles que têm transtornado o mundo chegou até nós, ou seja, a pregação do Evangelho, aquele povo que estava disposto a pregar o Evangelho, chegou até aqui, ou seja, vai causar um estrago aqui na pregação do Evangelho, vai ter muita gente se convertendo.
vendo sinais e prodígios, porque tinha muita gente se convertendo. Irmãos, 2000 anos de história, crentes sendo perseguidos, servos de Deus sendo perseguidos, mortos à espada. Dizem que naquela época faltou madeira, tamanho a quantidade de crucificados. E o Evangelho chegou até nós. Irmãos, talvez eles não tinham noção do quanto de cristãos, do tanto de crentes que ia ter como há nos dias de hoje. Porque até o terceiro século, como eu falei, parecia que os cristianismos iam sucumbir à perseguição, ia acabar com tanta perseguição. Mas nós estamos aqui hoje, servindo a Deus. E isso não deve causar impacto só nas nossas vidas. Isso deve causar impacto na vida do próximo, nas pessoas que estão ao nosso redor. Quem é o meu próximo? As pessoas que estão mais perto de mim. As pessoas que eu convivo todos os dias. Elas estão vendo em mim a verdade do Evangelho que transformou a minha vida, causando mudanças ao redor dela. Eles estão vendo em mim, na sociedade, o que a sociedade tem mudado por causa da minha atitude. Essa verdade nós precisamos viver. Amém? João conclui nos mostrando que a fidelidade doutrinária não é frieza, mas é zelo. Que o amor cristão é alicerçado na verdade. Nós aprendemos que em dias de confusão teológica, o servo de Deus deve se apegar às Escrituras, rejeitar o erro e andar com os que permanecem na verdade, na doutrina de Cristo. Amém? Eu gostaria que você baixasse sua cabeça, refletisse sobre sua vida, examinasse os ensinos que você ouve. Pregadores famosos que você ouve ensinam as verdades de Cristo, a verdadeira doutrina de Cristo. Será que você tem guardado a palavra de Deus, essa doutrina em seu lar? O que é que você anda lendo? O que é que você anda ouvindo? Que tipo de música você ouve? Seja vigilante. Rejeite o erro com firmeza. Receba o amor, receba os irmãos com amor e alegria. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, como servos do Senhor, gratos ao Senhor pela Tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz, que é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que é capaz de penetrar no mais profundo do nosso coração, ó Deus. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece o nosso coração mais do que a nós mesmos, o Senhor sabe da nossa mente, o que se passa na nossa mente, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas e nos faça, ó Deus, analisarmos as nossas próprias vidas, ó Deus, e ver se nós não estamos adotando para nós falsos ensinamentos, ó Deus, se nós estamos vivendo de fato a verdadeira doutrina da palavra de Deus, se estamos caminhando como verdadeiros crentes, como verdadeiros cristãos, que vivem de maneira parecida com a do nosso Mestre, Cristo Jesus. Ó Deus, será que nós não temos buscado algo a mais? Ó Deus, tem misericórdia de nós, que nós possamos viver na verdade. A Tua palavra é a verdade. Ó Deus, em nome de Jesus.
nos ajude, como servos teus, a viver em fidelidade ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para que sejamos abençoados e ao mesmo tempo, ó Deus, que sejamos canais de bênçãos para a vida de outras pessoas também. Ó Deus, essa é a nossa oração, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Nós temos um bocado de visitante aqui hoje. Esse aqui, ó, já tem tempo que eu convido. Qual é o nome dele mesmo? Que a gente chama ele, não dá apelido lá? Não, o pequenininho. João Miguel. Ele ficava só olhando a Kombi lá, o bichinho. Eu falei, leva o bichinho. Ele, não, ele dá trabalho, não tem nada não, leva o bichinho. Hoje ele veio, graças a Deus. Né, João Miguel? Andou de Kombi hoje, hein? Bárbara e Vitor? Vitor, Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A irmã Nena, ninguém conhece, né, irmã? E a irmã Nailda, que já tem um tempo que ela vem prometendo, mas passou por umas lutas aí, né, irmã? Mas graças a Deus, Deus tem dado vitória, Deus tem sido, apesar das lutas, uma bênção na vida da irmã. E ela também tem sido uma bênção nas nossas vidas. Olha, aquelas caixas ali, foi ela que trouxe de roupa para serem doadas. E Deus continue abençoando a vida da irmã. Quer dizer que é um prazer sempre recebê-lo, viu? A Kombi está vindo com mais gente do que antes, mas cabe mais uma. Tá certo? Deus abençoe, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Não, né? Tem tanta gente hoje que a gente fica assim. Então, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mais alguma coisa? Hã? A irmã tem alguma palavra? Toda vez que ela vem aqui, ela sempre recebe a oportunidade. Quer falar alguma coisa? Irmã Nailda? Sim? Toda vez que ela vem aqui. Falar de Jesus é tão bom. Aí assim, a gente vai pegando cada palavra do pastor. A gente tem que prestar atenção naquilo que os pastores falam. O presbítero, olha aqui, ele é o dirigente desta igreja. E quantos minutos é que? Não é muito tempo, não. Só 5 minutos? É verdade. Não volta à tarde mais. Quando Jesus manda vigiar e orar para que não entre em tentação, nós temos que fazer isso. É como um lixador. Há muitas mensagens por aí, só que na Ilha não cai em nenhuma. Sabe por quê? A minha vida está na Bíblia e na oração. O meu joelho e o meu telefone para Deus. Não tem esse negócio de conversa não. Já chegou pessoa na minha casa, um dia chegou um homem muito bem vestido, com uma pasta na mão. Aí, eu posso falar com a senhora? Ele disse, pode. Começou a falar de Jesus. Mas naquele momento eu tomei a palavra. Comecei a falar, ele disse, a senhora é bêbada, graças a Deus. Então não precisa mais eu falar nada não, porque a senhora já falou o que precisava. Então assim, nós temos que estar preparados. Nós temos que nos preparar. Sabe por quê? Quando Pedro foi lá, ele ia para a oração da mão, olha, que aquele encosto que era levado todos os dias lá no templo Formosa, ele pediu uma esmola. O que foi que Pedro disse? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E em nome de Jesus ele fez aquele coxo levantar. Houve tumulto, houve, porque o povo não entendia. Nós temos que ler a Bíblia para entender o que ela fala conosco. A nossa vida tem que estar dentro da palavra. Não devemos desviar, nem olhar nem para a direita nem para a esquerda, somente para o Senhor. Há muitas mensagens, muitas coisas. Às vezes chega a pessoa na sua casa, uma palavra, querendo desviar o seu pensamento. Irmão, quantas pessoas de outras igrejas têm tentado me tirar da presbiteriana? Mas a senhora não podia estar na presbiteriana, por quê? A senhora podia estar na nossa igreja? Eu digo, não, eu já encontrei Jesus, eu não tenho que sair de
Quando chegou a casa da bênção em Lapão, eu trabalhava, era auxiliar de enfermagem, eu trabalhava no centro de saúde com a irmã Helena. E ela, sendo cunhada do pastor Lorivaldo, veio com a doutrina diferente, né? Eu nova na fé, eu não tinha experiência, não tive discipulado. E aí eu saí da igreja, mas eu não esquecia da minha igreja, até que um dia eu voltei. Porque teve pessoas que diziam assim, eu vou orar até um dia, mas eu vou voltar. E eu voltei. Então, irmãos, nós temos que ficar no nosso lugarzinho. Sabe por quê? O pastor está pregando, você está ouvindo. Em casa você tem sua Bíblia, você vai ler e você vai orar. E tenho vencido, irmãos. Eu tenho vencido muitas e muitas lutas através das minhas pequenas orações. Por quê? Para estar. Eu não tenho que estar entregando todos os nossos problemas aos irmãos. Né? Ai, irmão, ora por mim. Aí você se acomoda. Você pede, mas você não ora. Você quer saber, mas você não lê a Bíblia. Então nós temos que ler e entender. Procurar entender a palavra do Senhor e ver o que Ele vai nos dizer. O salmista diz assim no Salmo 119, verso 166. Não, 116. Ampara-me, Senhor, segundo a tua palavra, para que eu viva, para que a minha esperança não me envergonhe. Nós temos que orar, nós temos que confiar, nós temos que esperar. Ter esperança. Nós temos que esperar no Senhor. Porque o salmista diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Ele está sentado no trono, entronizado acima dos querubins, com seus ouvidos atentos às nossas orações. Uma grande promessa. É o grande privilégio que nós temos. Com a mão estendida para nos abençoar. E aí? Nós não vamos segurar essa bênção, não? Então nós temos, ora, leia a Bíblia e ore para que Deus possa nos abençoar. Cada dia uma oração é um degrau que você constrói. A oração de ontem não serve para hoje. Nós temos que buscar hoje, amanhã buscar e todos os dias buscar. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Eu vou conversar aqui, eu vou agradecer. Amém, irmãos. Deus abençoe. Que nós possamos ir para os nossos lares em paz.